paz do Senhor, meu querido e minha querida, homem e mulher fiel do Senhor. Quero parabenizar você que está até aqui firme e forte comigo. São decisões e escolhas corretas de se expor à palavra que tem o poder de mudar a sua vida. Então não desista, continue a se alimentar, continue a avançar, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Esse é o nosso projeto de ler a Bíblia em um ano, a Bíblia completa de Gênesis até Apocalipse, desfrutando de tudo aquilo que Deus quer, através da sua palavra, nos ensinar, ministrar, não é? E trazer, não é, ao nosso coração. E nós estamos estudando os livros de Gênesis, Lucas e Salmos. E hoje nós vamos começar lá em Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 18, vamos ler aqui de 18 até o 43. Então, pega a sua Bíblia, acompanha comigo, aumenta o som, você que vai estar ouvindo enquanto faz aí os serviços domésticos, enquanto vai para o trabalho, enquanto não é, está fazendo alguma coisa, caminhando ou na academia. Então, Lucas 18, capítulo 18, verso de número 18 ao 43, diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu então Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo então Jesus, disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste porque ele era riquíssimo. O que a gente já começa a perceber, não é? Esse homem, ele estava querendo seguir a Deus, mas ele amava mais o dinheiro do que ao Senhor. E ele diz no verso 24: e Jesus, vendo-o triste, lhe disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo por um furo de uma agulha ou entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode então ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos casa para te seguir. Respondeu-lhe então Jesus: em verdade vos digo que ninguém que há deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muito mais vezes e também no mundo que há por vir na vida eterna. O que a gente está vendo aqui, Jesus de fato está nos ensinando, irmãos, sobre prioridades e princípios. Não tem problema ser rico, não tem problema você ter recurso, o problema é quando essas coisas, essa riqueza, esse recurso tem você. E ele diz, verso 31, tomando consigo os 12, e disse então Jesus: eis que subimos para Jerusalém para cumprir-se ali tudo que está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era para eles encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. E aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou: o que é aquilo? Anunciaram que Jesus passava, um nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Deus, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava cada vez mais alto. Ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou que o trouxesse. E lhe perguntou: o que quer que eu te faça? E respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupere a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E agora o seguia glorificando a Deus, e também todo o povo dava louvor. Esse é o nosso Jesus. Ensinava, pregava e curava. Então bora lá agora, Gênesis 31. Talvez você não tenha percebido, mas a Anne acordou. Eu tava gravando, eu gravo aqui pela manhã. Olha aqui, dá oi, filha. Olha aqui, ó. Oi, pessoal. Fala assim: eu acordei. E ela já acordou, acabou machucando a mãozinha que ela foi prender o cinto da cadeira. E aí ela tá aqui, ela tá passando gelinho. Vocês viram gelinho? E ela ama comer bisnaguinha. Então bora lá terminar a leitura bíblica, né, filha? Aí a Anne vai ler aqui a Bíblia com a gente, então quem sabe até o final do ano aí ela tá sabendo ler alguma coisa aí e ler junto com a gente, né, filha? Então vou até virar a câmera aqui, ó, pra Anne participar. Vamos lá, vou trazer pra cá. Isso, para Anne participar com a gente da leitura, tá bom? Então vamos lá, Gênesis 31. Olha lá.
31 Gênesis, né? E ele diz assim, então, ó. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Do que era de nosso pai, juntou ele toda a sua riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torne-te a terra dos teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. E ele diz no 4: então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós sabeis que com todo empenho tenho servido ao vosso pai, mas o vosso pai tem enganado e por 10 vezes me mandou o salário, porém Deus não lhe permitiu que fizesse mal nenhum. Você colocou gelo aí, filha? Deixa eu arrumar o cabelo aqui, porque senão a mamãe vai falar: ô louco, papai, você não colocou nenhum lacinho aqui na neném. Fala: eu tô acordando, gente, tô comendo as coisas aí. E vamos lá. E aí, continuando aqui, ó, a partir do verso de número 8. Se ele dizia: os salpicados serão teu salário, então os rebanhos davam salpicados. Se ele dizia que os listrados seriam teu salário, então os rebanhos davam listrados. Assim Deus tornou tanto o gado do vosso pai e deu a mim. Foi chegado o tempo do rebanho que concebia, levantei os olhos e vi os sonhos, que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, e eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou dizendo: o que aconteceu? Ah, você quer pegar mais gelo? E ele dizia: eu sou o Deus de Betel, que te ungi como coluna e fizeste um voto. Levanta-te, pois, agora e sai da terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam lá Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte da herança ou da casa do nosso pai, herança? Não nos considera ele agora como estrangeiros? Verso 15, né? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza, não é, que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disser. Então se levantou Jacó e, fazendo montar os seus filhos e filhas, mulheres e camelos, levou para todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai, e Jacó logrou a Labrão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. Fugiu com tudo que pertencia, levantou-se e foi para Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó estava fugindo. Tomando, pois, consigo seus irmãos, saiu-lhe no encasto por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem ou mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e este havia armado sua tenda naquela montanha. Também Labão armou sua tenda com seus irmãos da montanha de Gileade. O que foi que é um gelinho na mão, filho? Passa um gelinho aí. Aí, isso. Quer chupar o gelo? Pode chupar o gelo também. Negócio de chupar gelo, gente. E aí ele diz assim, ó. Verso de número 25. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e este havia armado sua tenda naquela montanha. Também Labão armou sua tenda com seus irmãos da montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: o que fizeste para que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente, me lograste, nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e cânticos, e com tamboril e com harpa? E por que não permitiste beijar os meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente, há poder nas minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai falou ontem à noite, disse: guarda-te e não fales a Jacó nem bem. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa do teu pai, por que furtaste os meus deuses? Respondeu Jacó: porque tive medo, pois calculei que não suceda que me tome forças as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence, que está comigo, e leva para você. Jacó não sabia que Raquel havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na de suas duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os puseram na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não achou. Então disse ela a seu pai: não te agaste, meu senhor, por não poder levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou e contudo não achou os ídolos do seu lar.
Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado os seus utensílios, que achaste todos os utensílios de sua casa, põe-nos aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, para que me julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, e as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri dano, na minha mão requereis, tanto furtado do dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos te servi por suas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e o trabalho das minhas mãos te repreendeu ontem à noite. O que foi, filho? Você quer outro gelo? O que aconteceu com o seu gelo? Ó, come aqui um danoninho. O pessoal vê que você sabe comer um danoninho. Come, mostra pro pessoal que você sabe. Você vai comer com a mão ou você vai comer com a colher? Achei um gelo. Aqui, ó. Isso aí é vida de pai, gente, né? Por isso que a gente não tem desculpa para não ler a Bíblia. A gente lê junto com o filho, lê sem filho, a gente lê cozinhando, a gente lê trabalhando. É isso aí que funciona. Bora lá, 43. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a essas filhas ou filhos que elas deram à luz? Vem, pois, façamos uma aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu como uma coluna, e disse aos seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram as pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou Labão de garça adulta, e Jacó, porém, lhe chamou de Galeede. Deve ser Galide ou Galede, sei lá. E disse Labão: seja hoje esse montão por testemunho entre mim e ti. Por isso ele chamou de Galide e Mispa, pois disse: vigia o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui um montão de pedras e colunas, e levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para o mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai. E ofereceu ali Jacó sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e filhas e os abençoou. E o partindo voltou para casa. Agora vamos lá, Salmo 24. Então a gente viu um pouquinho mais dessa história, não é? Acontecendo, a gente viu lá atrás Abraão, e aí deu origem ao filho Isaque. Agora a gente viu os filhos dele aí, as coisas acontecendo, tá bom? Salmo 24, vamos lá, está mais ou menos no meio da sua Bíblia. Estou abrindo aqui a minha. Salmo 24, eu gosto muito dessa Bíblia pequenininha aqui, ó. Ela é fácil de carregar e também ela é boa para ler, uma letra legal. Vamos lá, Salmo 24, ele diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-se a ele os mares, sobre as correntes o estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem lembra aquela música? Quem subirá ao monte de Sião? E ele diz assim, ó: quem permanecerá no seu santo lugar? O que é limpo de mão e coração puro, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá ao Senhor a bênção e a justiça de Deus, a sua salvação. Tal a geração dos que o buscam, dos que buscam a face de Deus de Jacó. Levantai as portas, as vossas cabeças, levantai, ó, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Lembra? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Essa daí é a raiz, hein? O Senhor poderoso na guerra. Vamos lá, e aí ele entra 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Esse é o Rei da Glória, amém, querido? Aquele que cuida de nós, daquele que foi fiel com Jacó, aquele que foi fiel com Jesus para curar pessoas, não é? E manifestar tantos milagres. Ele vai ser fiel também
para com você. E eu queria orar por você nesse dia, né, declarando aí as bênçãos se manifestando, graça e favor sobre a sua vida, amém? Pai, no nome de Jesus, que nós queremos te agradecer pela sua fidelidade. Declaramos mesmo, Pai, que cada palavra que foi lida hoje vai encontrar um bom lugar no nosso coração e vai prosperar o seu povo. Declaramos que nas nossas famílias iremos crescer, nos trabalhos prosperar, no ministério avançar, Pai, realizando milagres e engrandecendo Teu santo nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo mais que o Senhor vai continuar fazendo. Pai, te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Aleluia. O que você vai escrever aqui embaixo já? Coloca aí, Ele é o Rei da Glória. Você que assistiu até aqui, para eu saber que você ficou até o final e está acompanhando, escreve aqui embaixo nos comentários, Ele é o Rei da Glória, tá bom? Fica firme, né? Tem dia que talvez você esteja um pouquinho mais corrido, mas se esforça aí para você diariamente se expor. Falhou um dia, não tem problema, corre lá, assiste 2 dias, né? 3 dias juntos, mas o importante é que no final do ano, lá em dezembro, a gente vai estar celebrando, de fato, uma leitura da Bíblia inteirinha. Sabe o que é isso? Você lê a Bíblia inteirinha em um ano, quantas coisas vão mudar na sua vida. Amém? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho aqui para você ser avisado todos os dias quando o vídeo sair. E até amanhã no nosso próximo vídeo. Filha, dá tchau pessoal aqui, ó. Fala tchau, pessoal. Dá tchau, tchau. Ela tá só que come, você viu, né? Gente, um grande abraço e com Deus, hein?